eu sempre fui eu sempre fui uma criança muito extrovertida, mas em certo ponto a gente começa, porque a criança ela é o reflexo do próprio Satanás, né? A criança não tem filtro. A criança, quando o coleguinha não tem pai na escola, fala assim, ele não tem pai, não tem pai, não tem pai. A criança... Hoje em dia eu não sei como é, porque depois do politicamente correto, tudo parece muito certinho. Mas na minha época, na sua época também, a criançada era muito roots. A gente ia para a escola, era um mundo à parte, era um mundo de sofrimento à parte. A gente era aquele bando de psicopatinha, um tirando sarro do outro. Olha o nariz dele, ele não tem perna, ele não tem braço, ele é preto, ele é albino. Que criança não tinha filtro. E naquela época a gente falava tudo. E quando uma pessoa gay é criança, você tem um certo trejeito. Uma criança não sabe se é gay ou não. Então, quando você começa uma puberdade na escola, você já começa a ficar meio isolado, que você já é um motivo de piada. E nesse ficar meio isolado, ao invés de ficar meio isolado, eu ficava estudando para tornar uma história complexa simples. Então, eu sempre, ao invés de... Porque não ia na festinha, porque eles me chamavam de Sarita Witt na época. Lembra aquele personagem da Glória Pérez, a Sarita Witt? Era o Floriano Peixoto que fazia um crossdresser. Meu Floriano apelido Peixoto, era Sarita. exatamente. Eu esqueci de contar isso para a Glória, aquele dia. Mas você vai contar, porque Eu ela vai assistir essa esqueci live e de vai contar para ver a isso. Glória. Meu Você apelido tem era que encontrar a Sarita Glória de Witt. novo para você contar. Nós encontramos a Glória no aniversário, vou esclarecer só isso, no aniversário de 87 ou 88, que eu nunca sei, da Lucinha Araújo, 87, mãe do Cazuza. A gente encontrou a Glória. Mas seria legal ter uma conversa mesmo com ela. Ela vai rir muito dessa história. Pois eu Sarita esqueci Witt, de contar. Floriano Peixoto, isso O mesmo. meu apelido era Sarita Witt. Então, você imagina, eu não ia para o bailinho, eu não ia para a festa, então eu ficava em casa estudando. Né? E eu nunca me vitimizei com isso. Mas aí eu estudava muito e eu gostava de estudar. Então, como eu tirava muito sarro, as pessoas tiravam muito sarro, e eu sempre fui metido pra caralho, sempre fui uma criança extrovertida que foi tirada de campo, e eu precisava aparecer, então eu precisava saber mais que os outros. Então eu estudava tudo, eu lia tudo, e sempre foi assim. Aí eu criei o hábito da leitura. Eu gosto demais de ler, estudo pra caramba, sempre estudei, depois fui estudar direito. E acho que queria fazer teatro, porque também depois que a gente fica jovem, né? Depois dessa fase da puberdade, o gay gosta de teatro, muito de teatro. Sim. No meu caso, o que eu defino isso? Você viveu uma realidade que não é sua, já que a tua realidade não é legal. Não sei, isso é a minha percepção. Eu posso estar muito equivocado, posso estar sendo solipsista aqui, falando só de mim. Mas Talvez na eu sua esteja. casa você era compreendido ou não? Nunca. Nunca? Não, mas eu nunca abri também em casa. Eu só fui abrir na minha casa, porque eu vim para São Paulo com 17 anos. Meus pais moram no interior ainda, em Itapira. E então, assim, eu ficava no estudo. Aí eu gostava muito de teatro. E teatro você conhece muita coisa. Você conhece a dramaturgia, me fascinava, a história das histórias, como é que aquilo foi escrito, quando foi encenado, a questão da ópera, a questão da moda. Então é um mundo cultural muito rico. Aliado com o fato de eu gostar de ler, eu fiquei fascinado com o teatro. Mas aí, 17 anos, eu era do interior, queria vir para São Paulo, precisava sair daquela realidade, daquele microcosmo interiorano, provinciano, em que ser gay é ser um motivo de piada, etc. Eu falei, bom, teatro não vai dar dinheiro, eu preciso ir para São Paulo, vou fazer direito. Mas não é fazer direito porque eu queria, gostava de direito, tenho advogados na família, não. Porque eu queria fazer Largo São Francisco, porque o Paulo Altran fez Largo São Francisco.
porque o Juca de Oliveira fez lá. Então tinha aquela esperança. Aí eu vim fazer direito, mas aí eu trabalhava, estudava. E comecei a gostar muito da filosofia do direito, e então depois foi pós, mestrado, doutorado. Estou tentando terminar a livre docência, mas está muito difícil. E o direito ele é muito rico, muito fascinante quando você estuda ele profundamente, o sistema. Então eu sempre gostei muito de estudar. E mesmo na faculdade, por mais que eu nunca tenha vivido no armário aqui em São Paulo, era uma época diferente, né? Era uma época em que não tinha rede social, em que as pessoas não ficavam... As pessoas eram elas, a gente saía e a gente ia para os guetos, né? Começo dos anos 2000, a vida gay ainda era de gueto. Né? A gente saía, ia para boate, muita gente entrava escondida. Então era ocasional. Né? Hoje você olha, tem festa todo dia. Toda hora. Segunda-feira de manhã tem festa. Tem gente na balada postando no Instagram. Não, era ocasional, era calculado, até porque dinheiro de estudante era curto, nunca tive vocação para mexer, então era o dinheiro que sobrava e era de vez em quando. Então o resto era trabalhando e estudando. E como eu vim do interior para São Paulo, a educação no interior, por melhor que seja o colégio, ela é voltada para o vestibular. Ela não é voltada para a filosofia, para um segundo, para um terceiro idioma. Então eu tive que ficar estudando para conseguir chegar, porque naquela época, lá de São Francisco, era o curso mais concorrido da USP. Então eu chegava aqui, eram as pessoas das melhores escolas de São Paulo, então eu tinha que acompanhar o passo. E aí depois virou hábito estudar, né? Virou hábito estudar. E claro, eu sempre guardei, eu tenho uma memória fotográfica, então eu leio, eu guardo muitas coisas e eu converso as coisas que eu leio. Eu não sei se isso é perfil, é dom, é treino, mas a realidade é essa. Então eu pego os assuntos, e assuntos que eu vi na minha infância, por exemplo, se eu vejo hoje no noticiário e vou fazer um comentário, eu trago essa coisa da minha infância, eu vomito ela quase que inconscientemente. Então parece que as coisas dançam na minha cabeça. E como eu consumo muito, né, eu consumo muita leitura, consumo filme, consumo teatro, consumo ópera, consumo cultura trash, sempre consumi muita televisão. Uma criança dos anos 80 consumiu, foi criado pela televisão. Então, era uma babá eletrônica. E elas se conversam na minha cabeça. Isso é muito legal. E você não é de família rica? Não. Então você teve que trabalhar quando você chegou aqui? Sim, eu cheguei, eu estagiava, trabalhava e estudava. Você trabalhava em quê, Thiago? Estagiário de escritório de advocacia. Por que fazer direito também? Porque estagiário do Largo de São Francisco ganhava muito bem. Ah, é? Naquela época, ganhava muito bem. Então, ganhava, dava para a gente se sustentar aqui em São Paulo, como um estudante, é claro. Sim. Não dava para viajar para a Europa. Tem grandes requintes, mas dava para viver. Exatamente. Né? Então, dava para... Mas assim, sempre direto. Faculdade, eu acordava às 5h30 da manhã, era faculdade, saía da faculdade, ia para o trabalho voltava para a República, que a gente dividia um apartamento. E daí, depois que descobriram que eu era gay, me expulsaram no apartamento. Foi todo um fuá na minha vida. E estudava à noite. E final de semana. E quando tinha jogos jurídicos, uma semana de jogos jurídicos, eu não ia, eu ficava estudando para aproveitar que eu não ia trabalhar. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum.
Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.